te pedimos, neste momento, que tu venhas falar conosco, que tu venhas orientar-nos por meio da santa e bendita palavra do Senhor. Que assim seja, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Obrigações dos cidadãos do reino de Deus. Irmãos e irmãs, principalmente nós temos que entender que o verbo vivei, que está na parte inicial do verso 27, pode ser traduzido por cumpram vossas obrigações como cidadãos do reino de Deus. Cumpram vossas obrigações enquanto cidadãos do reino de Deus. Vocês sabem que Filipos foi uma cidade importante do Império Romano. Portanto, os filipenses faziam parte do Império Romano, eram cidadãos do Império Romano, deviam bater continência ao imperador de Roma, à época Nero. Quando o apóstolo Paulo usa o verbo Só um instante, o microfone está com... Quando o apóstolo Paulo usa o verbo vivei, o apóstolo Paulo está dizendo a estes filipenses, cidadãos de Roma, o seguinte: vocês, enquanto cidadãos romanos, sendo vocês cidadãos do reino de Deus, devem principalmente bater em continência. Obrigado, Diogo. Vocês devem bater continência a Jesus Cristo. Vocês devem primeiramente, obediência a Jesus Cristo, e não a César, e não a Roma. É importante nós entendermos isto, porque o contexto aqui tem a ver com a prisão do apóstolo Paulo. Vocês sabem que Filipenses é uma das cartas chamadas cartas da prisão. Deste modo, Paulo está preso, cativo em Roma. Paulo está debaixo do tacão cruel, déspota do imperador romano à época, Nero. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo envia essa carta, encaminha essa carta a estes irmãos, chamados filipenses, e destaca o apóstolo Paulo no verso 27 do capítulo 1, vocês devem fidelidade, compromisso, primeiramente, exclusivamente, a Jesus Cristo e não a Roma. Daí a razão do nosso tema, obrigações dos cidadãos do reino de Deus. Os cristãos, os discípulos de Jesus, os alcançados pela graça de Deus, personificada em Jesus, devem viver de acordo com o Evangelho, devem viver de acordo com as regras, com as normas do reino de Deus, e não de acordo com as regras do mundo, e não de acordo com as filosofias mundanas, mas de acordo com as regras, com as obrigações, com as normas do reino de Deus. Mas quais são essas obrigações? Quais são essas obrigações que o apóstolo Paulo destaca aí dos versos de 27 a 30 de Filipenses capítulo 1? Primeiramente,
que os cristãos devem viver de modo digno do Evangelho em quaisquer circunstâncias, ou apesar das circunstâncias negativas. É o que destaca o verso 27, que diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: a obrigação de vocês, em primeiro lugar, é viver de modo digno do Evangelho em quaisquer circunstâncias, ou apesar das circunstâncias negativas. Eu acabei de dizer a vocês que o apóstolo Paulo confecciona essa carta estando preso em Roma. Paulo estava trancafiado em uma prisão romana, estava vivendo um momento difícil no que diz respeito à sua vida. Deste modo, nós temos que entender o seguinte, que um cidadão do reino de Deus deve viver, apesar das circunstâncias difíceis, negativas, de modo digno do Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte: não é porque eu estou preso, não é porque eu estou distante de vocês, não é porque eu estou ausente, que vocês não devem viver de acordo com o Evangelho. Não temam a Roma. Eu estou preso, eu estou trancafiado em uma prisão romana, mas vocês devem viver de modo digno do Evangelho, apesar disto. Vocês sabem que o apóstolo Paulo foi o mentor espiritual, o fundador desta comunidade. Os filipenses viam neste homem inteligência, liderança, entre tantas outras coisas. E este estava preso. Roma havia pegado, feito cativo. A águia romana, nessas circunstâncias, havia, humanamente falando, trancafiado em uma prisão. Irmão, nós temos que entender que nós, enquanto cidadãos do reino de Deus, devemos viver de modo digno do Evangelho, apesar das circunstâncias negativas, apesar dos momentos difíceis que passam a envolver-nos na vida. Não é porque as coisas estão sendo ruins, não é porque as coisas na vida não estão do jeito que a gente gostaria que estivessem, que nós devemos baixar a guarda no que diz respeito ao modo que devemos viver neste mundo, que é de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo: não se sujeitem a Roma, não se sujeitem às regras romanas, não se sujeitem a filosofias ou às filosofias culticas, éticas, comportamentais romanas. Eu estou trancafiado em uma prisão, mas vocês ainda devem obediência a Jesus Cristo e não a Roma. Esta é a primeira obrigação. Esta é a primeira obrigação de um cidadão do reino de Deus: viver de modo digno do Evangelho de Cristo, apesar das circunstâncias negativas. Paulo está preso, e de uma prisão romana, Paulo está encorajando estes irmãos a viverem de acordo com o Evangelho. Ele está dizendo: não é porque eu estou aqui preso, que significa que o Evangelho foi vencido, que Roma prevaleceu, que César prevaleceu, que o poderio romano prevaleceu. Vivam, não temam, vivam de acordo com o Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender isto, porque muitas vezes, quando as coisas apertam, nós somos convidados, chamados e quase que persuadidos a abrirmos mão de vivermos de modo digno do Evangelho. Nós devemos
apesar das circunstâncias, vivemos de modo digno do Evangelho, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a primeira obrigação. A segunda obrigação de um cidadão do reino de Deus é permanecer firme na verdade contra a falsidade, independente do custo pessoal. Eu vou repetir. Permanecer firme na verdade contra a falsidade, independente do custo pessoal. É o que destaca a parte B do verso 27. No tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, lutando firmes, juntos. Vocês devem estar firmes. O verbo aqui indica permaneçam firmes em seu território, independente do perigo ou da oposição. Permaneçam firmes na verdade, na doutrina, no ensino. Não permitam que os falsos ensinos, não permitam que os adversários prevaleçam sobre vocês. O verso 28 destaca isto com mais precisão. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Permaneçam firmes na verdade contra a falsidade, independente do curso pessoal. Eu estou aqui cativo, estou preso em Roma, mas isso não significa que Roma está com a verdade. Isso não significa que o certo é se curvar a César. Isso não significa que o certo é se curvar aos deuses pagãos, falsos, romanos. Permaneçam firmes, independente do custo pessoal. Eu estou na prisão. Eu não abri mão e não vou abrir mão do Evangelho. A prisão não será capaz de arrancar de mim a consciência que eu tenho acerca do Evangelho, porque o Evangelho é a verdade de Cristo, a verdade de Deus, estampada, exposta no mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, no século XV, precisamente em 1415, um homem chamado John Hus foi condenado à morte em Constança. Sabem por quê? Porque não abriu mão da verdade do Evangelho. Antes da sua conversão, Hus passou a ouvir um homem chamado John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Wycliffe, pregava e ensinava acerca dos erros pertinentes aos dogmas romanos. Os discursos inúmeros de Wycliffe haviam chegado à Boêmia, atual Tchecoslováquia, atingindo inúmeros jovens, inflamando o coração, a alma de inúmeros jovens. Dentre tantos, um se destacou, John Hus. E este homem, movido pelas ideias desse grande arauto da verdade chamado Wycliffe, começou a ensinar acerca da verdade do Evangelho na Boêmia. Foi perseguido, condenado à morte, como disse, em 1415. Permaneceu firme na verdade, permaneceu firme no Evangelho, apesar do custo pessoal. Paulo está dizendo, eu estou trancafiado, eu estou preso, por conta da minha consciência,
que está cativa ao Evangelho. Vocês devem permanecer firmes na verdade, contra a falsidade, independente do custo pessoal. Não se rendam a Roma, não se rendam à idolatria romana, não se rendam à filosofia pagã, religiosa, não se rendam ao erro, apesar das circunstâncias, mesmo estando vocês correndo risco de se tornarem prisioneiros de Roma, como eu estou. Irmãos, irmãs, nós devemos, enquanto cidadãos do reino de Deus, permanecermos firmes na verdade, contra a falsidade, independente do custo pessoal. Isso significa que nós não devemos negociar nossa fé, que não há espaço para estabelecermos negócios no que tange a nossa fé, independente das circunstâncias. Tem muita gente que cede, tem muita gente que abre mão da verdade, mesmo sabendo que se trata da verdade. Quando as coisas apertam, quantos cristãos, ou supostos cristãos, melhor dizendo, assim se comportam, não agem como agiu John Hus, que não temeu a morte, que foi condenado e morto. A pergunta que surge é: você, enquanto cidadão do reino de Deus, está disposto a não abrir mão da verdade, a não abrir mão do Evangelho, a não abrir mão da sã doutrina, mesmo custando a sua própria vida ou o que você mais ama? Paulo está dizendo: permaneçam firmes, não se curvam, não retrocedam. Nós vivemos em uma época, meus irmãos, onde inúmeras inverdades estão tomando conta da sociedade. E, infelizmente, muitos que se dizem cristãos estão entrando nessa. O discurso é: eu não posso ficar contra ninguém, então eu vou negociar o que eu entendo ser verdade ou verdadeiro. O politicamente correto passou a tomar conta de muitas igrejas tidas como evangélicas. Paulo está dizendo: nós temos que permanecer firmes na verdade, contra a falsidade. Contra a falsidade. Mesmo tendo-nos que padecer ou padecermos. Terceira obrigação de um cidadão do reino de Deus é viver em um só espírito, em uma só mente, ou dos cidadãos do reino de Deus, é viverem unidos em um só espírito, com uma só mente, é o que destaca a parte B do verso 27. É viverem unidos. Nós, enquanto cidadãos do reino de Deus, nós devemos viver unidos, juntos. Vejam o que diz o apóstolo Paulo: firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Obrigação dos cidadãos do reino de Deus é viverem unidos em um só espírito, em uma só mente, firmados, cativos a uma só doutrina. Isso significa que não há espaço para divisão, que não há espaço para cismas, que não há espaço para linguagens ideológicas distintas. Um só espírito, uma só mente. Quando
Martinho Lutero é convocado, se não me engano, em 1521, a participar da Dieta de Worms. O mesmo é chamado a negar o que havia confeccionado em 31 de outubro de 1517. Refiro-me às 95 teses. E a resposta deste homem, isto é, de Martinho Lutero, foi: a minha consciência continuará cativa à palavra de Deus. Em 1529, se não me engano, na Dieta de Spira, os discípulos deste homem são convidados pelo imperador Carlos V a abrirem mão dos seus ensinos, isto é, dos ensinos de Martinho Lutero. E eles disseram: não, nós permanecemos firmes. Protestaram. Daí surgiu o termo protestante. Nós somos, meus irmãos e minhas irmãs, chamados, convidados, enquanto cidadãos do reino de Deus, a vivermos juntos, unidos, com a somente que Deus não permita que haja divisões entre nós. A ideia aqui é de um só pensamento no tocante às questões doutrinárias. A ideia aqui é de um só pensamento no tocante ao ensino. Não permita que falsos ensinos venham dividir vocês. Não permitam que as religiões pagãs venham estabelecer entre vocês cismas, divisões. Vocês sabem que ideias são capazes de mover o mundo. Deste modo, nós, em nome do Evangelho, juntos, somos capazes de mover o mundo. A igreja, no curso dos anos, assim se comportou. Quantos movimentos encabeçados por líderes cristãos, cujos resultados foram cidades, nações, países, inflamados pelo Evangelho, como o que ocorreu no século XVIII, precisamente em 1739, com John Wesley. Irmãos e irmãs, nós precisamos estar unidos no que diz respeito às questões doutrinárias, mesma linguagem, mesmo discurso, mesma conversa. Mas ainda, quarta obrigação dos cidadãos do reino de Deus: trabalharem em equipe em prol da fé evangélica, permanecer unidos, mesma doutrina, mesmo entendimento, um só espírito, por conseguinte, trabalhando juntos em prol da fé evangélica, em prol desse entendimento, em prol dessa verdade. É um exército de cristãos, de servas e servos de Deus, propagando o Evangelho ao mundo. É o que destaca, afinal, o final do verso 27 e o verso 28. Nós temos que trabalhar juntos, é sairmos da nossa zona de conforto. Isso significa que todos temos a obrigação de trabalharmos com o propósito de fazermos com que o Evangelho alcance pessoas das mais variadas, das mais distintas. Isso tem a ver com a responsabilidade não de um, mas de todos. Todos quantos são cidadãos do reino de Deus, todos quantos são do Evangelho,
possuem o compromisso de trabalharem pela fé evangélica. Isso não é um compromisso que Paulo está dizendo. Só de Paulo, só do pastor, só do presbítero, de todos. Todos devemos nos unir a partir do entendimento de que Jesus é unicamente o Salvador e, por conseguinte, trabalharmos juntos, empenharmos os nossos esforços, caminharmos juntos. Irmãos, nós precisamos ter a consciência de que quando todos trabalhamos, a probabilidade de crescermos é bem maior. Crentes cujos braços estão cruzados, cujas pernas estão amarradas, com relação à propagação do Evangelho, não está se comportando como cidadão do reino de Deus. Eu ouso dizer que, quando alguém que se diz do Evangelho, cidadão do reino de Deus, não tem esse sentimento, essa empolgação, esse desejo de trabalhar em prol da fé evangélica, de ver o Evangelho sendo propagado, pode ser que este ou esta não seja do Evangelho. É estranho quando a gente vê uma igreja cuja maioria dos seus membros não se importam, não se dedicam ao serviço, no que diz respeito à propagação do Evangelho. É estranho ver uma igreja que se diz Igreja de Cristo não se preocupando com a propagação do Evangelho. É estranho não perceber uma igreja, os seus membros compromissados, conscientes de que o Evangelho deve ser propagado, de que a igreja deve crescer, de que o Evangelho deve triunfar. O comodismo, no que diz respeito a ver a igreja crescer, ouso dizer, é algo que tem a ver mais com a nossa vida voltada às coisas do mundo. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos mais preocupados em construirmos uma vida aqui, em trabalharmos em prol das coisas daqui, em vivermos em prol das coisas daqui. Muitas vezes nós nos esquecemos que a nossa pátria, que a nossa cidadania, que o nosso endereço final não está aqui. Trabalhem juntos, unidos, em prol da fé evangélica, se dediquem. Enquanto igreja em Filipos, vocês filipenses, devem propagarem o Evangelho dessa cidade, trabalhem juntos, unidos, fiquem os pés, enquanto arautos, mensageiros do Evangelho nessa cidade, com a finalidade de propagarem o Evangelho. Irmãos, nós, enquanto igreja presbiteriana, ou primeira igreja presbiteriana em Carapicuíba, nós precisamos ter essa consciência. Precisamos ter a consciência de que, se não trabalharmos juntos, se não agirmos juntos, as coisas não vão vingar. Igrejas grandes, igrejas fortes, abastadas,
são resultados de esforços dos seus membros. Finalmente, quinta e última obrigação dos cidadãos do reino de Deus: estarem certos de que o bom combate em prol do Evangelho é mais do que prazeroso, satisfatório. É o que o Paulo vai dizer nos versos finais. Verso 29, verso 30. Nós fomos alcançados pela graça de Cristo, pela graça de Deus revelada em Cristo. O nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação há de ser recompensada. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Irmãos e irmãs, se for preciso sermos presos, se for preciso sermos sentenciados à morte, se for preciso perdermos tudo em prol do Evangelho, se for preciso estarmos em uma prisão em prol do Evangelho, se for preciso sermos sentenciados, condenados em prol do Evangelho, será que nós vamos ter a mesma disposição e a mesma submissão do apóstolo Paulo? Que Deus tenha compaixão de nós, que Deus nos abençoe e que nós possamos, eu concluo destacando isto, viver de modo digno do Evangelho, cientes de que existem algumas obrigações pertinentes aos que são do Evangelho, aos que são cidadãos do reino de Deus. Igreja forte é porque é unida. Igreja firme doutrinariamente é porque há uma só mente, há um só entendimento. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos pelo privilégio que temos de sermos cidadãos do reino dos céus. Ó Deus, eu sei que muitas vezes escorregamos, que muitas vezes fraquejamos, ou seja, que muitas vezes nós nos comportamos como se não fôssemos cidadãos do reino dos céus. Ó Deus, deste modo pedimos que Tu venhas em nome de Jesus a fazer com que, por meio do Espírito Santo, venhamos majoritariamente a viver neste mundo como cidadãos do reino dos céus. Pessoas dignas, ou seja, pessoas que vivem de acordo com o Evangelho. Ó Deus, que nós não tenhamos medo das prisões, dos chicotes, das acusações, das circunstâncias negativas, porque Deus, muitas vezes, ante aos inúmeros desafios que surgem, somos tentados pelo medo a escorregarmos. Por isso te pedimos, em nome de Jesus, tem compaixão de nós, guarda-nos
na verdade. Em o nome de Jesus. Amém, amém.